Vamos de imediato para esse outro momento crucial do nosso culto, ouvir a palavra de Deus. Esta palavra que verdadeiramente nos permite, irmãos, ter uma vida sadia, uma vida feliz, quando nós verdadeiramente nos colocamos para praticar, para viver esta verdade. Amém? Olha aqui para a pastora Tenielma. Eu vou tratar com vocês aqui, abordar aqui no nosso culto dessa sexta-feira, o perigo da negligência. Eu quero falar exatamente sobre esse assunto. E quando falo em negligência, irmãos, é nós entendermos o seguinte: é uma característica daquele que, infelizmente, deixa a desejar. Ele é indolente, o negligente ele é preguiçoso, ele é inerte. É aquela pessoa que verdadeiramente se ausenta no momento de exercer as suas obrigações. Isso é muito sério. E é uma realidade nos dias de hoje. Quantas pessoas elas têm sido bombardeadas. Alguns, um exemplo, né? Glória a Deus, estão conseguindo vencer e resistir. Talvez seja o seu caso, diga amém. Outros, a realidade é que tem dificuldade. E acaba que, infelizmente, deixando aí a negligência de alguma forma se apoderar da sua vida. E nós precisamos entender e compreender que quando isso acontece, a negligência ela está fazendo parte da nossa vida, um exemplo, nós iremos ter sérios problemas. Nós estaremos impossibilitados de alcançar e de viver os planos, os projetos de Deus. Ou seja, de nós vivemos uma vida acertada e tudo aquilo que Deus tem para fazer e realizar na nossa vida se cumprir. Por quê? Se a pessoa ela deixar-se levar e for negligente na sua caminhada, ela está aprendendo, ela sabe o bem que tem que fazer, ela sabe aquilo que é certo, sabe como tem que agir, como serva de Deus, diga amém, como filha do Senhor, quando se trata da vida espiritual, como pessoa no meio que ela está inserida, né, como mãe, como filha, né, como marido, enfim. Então, se a pessoa é negligente naquilo que é importante e é crucial ela realizar, ela vai ter, exatamente, eu volto a ressaltar, problemas. E assim, nesta mensagem, nos permite refletir mesmo, para fazermos essa autoanálise, viu, irmãos? Para observarmos mesmo, eu tenho sido negligente na minha caminhada. Eu poderia citar aqui vários fatores, várias áreas, e é interessante, eu vou citar algumas. As pessoas muitas das vezes estão sendo negligentes com a salvação, sendo negligentes com a santificação, né? Sendo negligente, irmãos, quando se trata, né, do agir, do proceder, de como se comportar com as pessoas. E imagine com a pastora Tenielma, eu deixando isso acontecer, eu não vou ser bem sucedido. Eu vou estar trazendo maldição, problemas. E aí o principal, que é, irmãos, além das bênçãos alcançadas aqui na terra, que é a vida eterna. Eu não vou poder desfrutar, né, desta promessa, desta grande bênção. Então aqui no livro de Hebreus, que é a parte inicial aqui da leitura bíblica, abra, por favor, Hebreus capítulo 2, por gentileza. Coloca para mim, aí o pastor Souza está lá na letra, com carinho ele vai colocar lá na tradução NVI, por favor. Hebreus 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus 2, versículo 1. E aqui é muito interessante, Hebreus, de acordo com os estudos teológicos, né, e é importante aqui, até a pastora colocar aqui com curiosidade, não sabemos exatamente quem foi o escritor, né? Alguns alegam e pensam que foi Paulo, mas não temos certeza disso. Então, o escritor aqui, ele tem um objetivo muito forte, irmãos, aqui no livro de Hebreus, né? Ele tinha o objetivo de encorajar ali os irmãos, exatamente diante das adversidades. Ele demonstra ali, ele também permite a pessoa ter ali o conhecimento, né? Os irmãos, entender que o objetivo era eles entenderem a superioridade de Cristo, diga amém? Então, é todo esse contexto aí, né, de ensinamento, de instrução que o escritor veio para trazer aos irmãos, né, ali aos hebreus. E permitir eles entenderem e compreenderem que Jesus, ele é o autor, ele é o consumador da fé.
Inclusive lá no Hebreus capítulo 12, né, só para aqui conhecimento, lembrar, né, o Senhor falou, ele falou ali que a importância de olhar somente para Jesus, amém? E aí foram muitos conselhos, muitas instruções. E aí muito interessante quando ele aqui exatamente fala da importância da diligência, ou seja, algumas traduções bíblicas no subtítulo falam o perigo da negligência. E aí ele diz assim, vamos lá. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos o quê? Dela. Versículo 2. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Diga glória a Deus. Versículo 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua o quê? A sua vontade. Diga amém? Então vamos lá, irmãos. O nosso Deus veio para nos dar uma vida e uma vida com derrota. Foi isso? Ele veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Ele veio com o objetivo de nos salvar. E salvar todo aquele que crê. Diz a palavra de Deus. Mas assim, nós temos visto que os homens, infelizmente, é fato isso, têm amado, irmãos, a morte mais que o que há a vida. Levante as mãos e diga em nome de Jesus, mais forte, em nome de Jesus, eu amo a vida. Perfeito. A igreja participando, fica bonito. Mas muitos têm deixado de amar mais a vida e estão amando mais o que? A morte. Pastor, Deus me livre uma coisa dessa. E quando fala nessa morte, implica em dizer quando a pessoa, ela, irmãos, ali com as suas escolhas e decisões, são exatamente voltadas para os prazeres do mundo, para as coisas que o mundo oferece. E negligencia, né, a vida e acaba que aceitando a morte por negligência, por, irmãos, ali não dizer não negar aquilo que o mundo, com que os prazeres da vida de alguma forma oferece a mesma. Isso é muito sério e a gente precisa ficar atento constantemente. Lá em 1 João, não precisa abrir, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte lá: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só que coisa forte. Então, assim, nessa primeira parte aqui da mensagem, pontuando bem, não vamos, irmãos, deixar com que jamais nós venhamos negligenciar a tão grande salvação. Tudo aquilo que nós temos aprendido, como diz lá em Hebreus, tudo que nós temos ouvido, irmãos, verdadeiramente, nós temos que colocar no nosso coração. Eu não vou me desviar, eu não vou me desviar, eu não vou deixar de lado. O que eu tenho aprendido, eu vou exatamente absorver. Eu não vou ser uma pessoa preguiçosa, eu não vou ser uma pessoa inerte, eu não vou ser uma pessoa que vou me ausentar das minhas obrigações. Não, vamos lá. Eu vou ter responsabilidade. Eu vou ter força de vontade. Só para você entender mais além, quantas pessoas têm deixado, por exemplo, de prosperar porque é negligente? É negligente em relação a preguiça. A pessoa sabe que ela tem que lutar, ela tem que se esforçar, ela tem que, desculpa aqui a expressão, arregaçar as mangas mesmo, mas ali é negligente consigo mesmo. Acaba muitas vezes até mesmo prejudicando as pessoas que estão ao seu redor, principalmente quando a pessoa tem a responsabilidade, né, de ir ali, irmãos, construir uma família, tem familiares ali, filhos, né, para sustentar, enfim. Estão entendendo? Levante as mãos, né? Outras pessoas negligenciam, irmãos, quando se trata, né, do relacionamento conjugal, por exemplo.
Aquele marido sabe a posição, né? A maneira como ele tem que estar, a forma como ele tem que agir, proceder, como, né? Marido ou vice-versa. E muitas vezes aquele casamento ele está, irmãos, em crise. Por quê? Porque aquele marido é negligente. Ele ouve, tem a oportunidade de entender como ele tem que agir, como ele tem que proceder ali com a sua esposa, de acordo com a palavra, diga amém, e até mesmo de acordo com as atitudes que são, irmãos, cruciais na vida de um ser humano, de um indivíduo. Amar, respeitar, cuidar, diga amém, né? Valorizar, ajudar, enfim. Então, é necessário fazer. Quantos têm sido negligentes? É grosseiro, é grosseira, é uma pessoa que é um marido, é uma esposa que não dá a atenção necessária, que se preocupa só com seus interesses, mas não se preocupa com o interesse do outro. Se é algo benefício a si próprio, está tudo bem, mas se for do outro, deixa para trás, deixa de lado. Então, assim, são vários exemplos que eu poderia aqui realmente destacar e exemplificar aqui para vocês. E aí, quando a pessoa, irmãos, ela infelizmente deixa de lado esse aprendizado, acaba que se desviando, vai ter prejuízos. E Deus chama-nos aqui neste encontro dessa sexta-feira abençoada, diga amém, Jesus, para estarmos a cada dia sendo pessoas, irmãos, que venha realmente fazer a diferença, diga amém, que venha fazer a diferença. A negligência não é uma rebelião, mas é indiferença. A pessoa acaba aqui, irmãos, agindo completamente fora dos princípios, da verdade, que é a palavra o quê? De Deus. E aí é muito interessante quando lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, lá está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Digam todos comigo, portanto, aquele, mais forte, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quando a pessoa está nessa condição de saber o bem que tem que fazer e não faz, exatamente de acordo com o que está sendo abordado aqui na mensagem, se torna uma pessoa o quê? Negligente. Quando se trata da vida espiritual, vamos lá para esse lado aqui que é importantíssimo. Eu sei o bem que eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma vida de oração contínua, eu tenho que ter uma vida de meditação na palavra contínua, diga amém? Eu tenho que estar sempre me congregando, sempre presente na igreja, sempre permitindo ter relação com pessoas, de Deus, irmãos, diga amém? Não sentar na roda dos escarnecedores, não ter companhia, mais companhias, onde essas más companhias vai, irmãos, de alguma forma prejudicar, destruir, corromper, e é isso que acontece. Então, a pessoa verdadeiramente, irmãos, ela se coloca ali para viver a verdade, saber o bem, o certo que é para fazer, aquilo que é correto. Aí a pessoa vai ter como ser o quê? Bem-sucedido. Mas se sabe fazer o bem e não faz, ela vai, irmãos, infelizmente, trazer prejuízo, vai ter problemas. E é isso que, irmãos, Deus não quer, e eu creio que você também não. Diga graças a Deus. Eu creio que todos nós aqui desejamos uma vida feliz, uma vida muito abençoada. Agora a gente precisa estar atento. A gente tem vários exemplos bíblicos. Por exemplo, nós temos o exemplo do povo de Israel. Irmão, o povo de Israel desfrutou de milagres, contemplaram grandes maravilhas, não foi isso? Viram o sobrenatural. E infelizmente, a gente observando, trazendo à memória toda a vivência desse povo, onde eles murmuraram, eles deixaram a desejar. Ou seja, eles foram o quê? Negligentes. E acabaram deixando de tomar posse o quê? Da bênção, da terra o quê? Prometida. Isso é muito sério. Nós temos exemplo também, estudando essa mensagem, Deus nos fez lembrar o exemplo de Jonas, que também foi negligente, já com o seu chamado.
Deus tinha uma obra grande ali para fazer através da sua vida. Ele foi inerte, ele não assumiu ali a sua responsabilidade, ele se ausentou ali de exercer a sua obrigação. Aquilo que era necessário, que era importante ele fazer, Deus tinha dado uma ordem para ele e para Nínive. Pregar, abençoar aquelas pessoas que não sabiam discernir nem entre a mão direita, nem a mão o quê? Esquerda. E Jonas, negligente, foi. E aí, como muitos conhecem a história, acabou que perecendo, parando na barriga de um peixe. Essa foi a experiência dele. Irmãos, preste bem atenção, não vai ser diferente. Se nós somos negligentes na nossa caminhada, naquilo que é importante nós fazermos, que nós temos aprendido, e ali nos colocar, com toda a fé, não vou me desviar, vou fazer o que é certo, não vou ser negligente, eu não vou ser inerte, eu não vou ser preguiçoso. Eu não vou deixar de assumir as minhas responsabilidades. Eu não vou ser uma pessoa que vai deixar de ter o cuidado necessário. Não. Eu vou fazer aquilo que é correto, eu vou fazer aquilo que é certo. Diga amém? Aí com certeza, irmãos, nós vamos estar evitando o pior. Nós vamos estar evitando a dor, o problema nas nossas vidas em nome de Jesus. Nós temos que ter cuidado, irmão. Nós temos que estar atentos. Não vamos deixar com que o inimigo roube e atrapalhe as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero ler com vocês, não desmarque Hebreu, depois nós vamos retornar. No livro de Gênesis, capítulo 25, é muito interessante aqui esse exemplo que eu vou, irmãos, explanar aqui na nossa mensagem. Gênesis 25, deixa a pastora chegar aqui também. As mulheres digam amém. Os homens digam graças a Deus. Tá fraco aí, né? Tem mais mulher do que homem aqui no culto, né? Não, os homens têm a voz forte. Os homens digam graças a Deus. Irmão, solta a voz aí. Todo mundo atento aí, feliz da vida. Você está na casa do Pai. Então, nós vamos aqui observar nesse texto, relato exatamente, irmão, de Esaú e de Jacó. E aí muitos já conhecem a história, né? Foram dois irmãos aí que nasceram, né? Que vieram aí com um objetivo, irmãos, né? De abençoar, com certeza, mas tiveram sérios problemas. E aí no versículo 24 diz assim, vamos lá. Deixa eu ler com vocês. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo coberto de pelo. Por isso chamaram o seu nome o quê? Esaú. E depois saiu seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava quem? A Jacó. Aqui tem muita revelação, muito entendimento maravilhoso. Mas vamos lá para o que nós estamos estudando. Versículo 29. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo. E estava ele o quê? Cansado. Grave bem isso. Então, Esaú estava preparando ali o quê? Estava preparando ali um cozido. E Esaú chega, né, irmão do campo, e a Bíblia diz, você observou que ele chega o quê? Cansado. Coisa séria. E uma vez chegando cansado, olha só. Disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso me chamou o quê? Edom. Olha para a pastora aqui, irmãos, olha, não fugir do contexto da mensagem, nós temos que ter muito cuidado quando nós somos bombardeados pelo cansaço. Por algo que de alguma forma está querendo, irmãos, nos colocar, vamos lá, para baixo, aquela autoestima, né, lá embaixo. Situações mesmo que vêm ali para nos levar a ficar, vamos lá, desanimados. Jacó, ele tinha um desejo da primogenitura.
Então, quando ele observou lá a carência e a fraqueza da parte de Esaú, ele não mediu esforços, ou seja, ele não jogou fora a oportunidade. A primogenitura, irmãos, né? Verdadeiramente naquela época era, irmãos, crucial, era muito importante, né? Era, irmãos, ali realmente aquela pessoa que tinha o favor, a bênção de Deus, amém? Era realmente um destaque e ele desejava. Então, nessa situação, ele cansado e querendo aquele cozido, o que ele faz? E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Não, versículo 31, desculpa. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua o quê? Primogenitura. E eu volto a ressaltar: a primogenitura era o detentor da graça, do favor, da bênção de Deus. Era algo especial. E Esaú tinha o quê? Esta grande bênção. Ele foi escolhido, ele era o quê? Privilegiado. E aí, de acordo com o que nós estamos estudando, trazendo esse texto, é entender, irmãos, aqui nós estamos observando um personagem, um exemplo, que infelizmente foi negligente. Essa negligência levando ele ao desprezo. Não vigiou. Simplesmente, ele, irmãos, deixa-se levar ao ponto até mesmo você vê, a pessoa chega a achar. De tudo que a gente acha não está na Bíblia, mas é uma frase, irmãos, que é certa. A gente tem que estar atento. E de acordo com a palavra, até pregava a semana passada, a gente tem que ter cuidado. Há caminhos que, irmãos, para o homem parecer perfeito, parecer muito bom, mas é caminho o quê? De morte. E o indivíduo, ele não pode se estribar no seu próprio o quê? Entendimento nunca. Ele tem que confiar em Deus, acreditar na direção de Deus na sua vida. Diga amém? E onde eu tomar qualquer decisão, é Deus que vai conduzir os meus passos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes a pessoa, irmãos, ela está cansada quando se trata, né, de outras áreas. Aqui foi a experiência de Jacó, de Esaú. E a pessoa está lá, eu estou cansado já desse meu filho, eu estou cansado já desse casamento e tudo. Aí a pessoa começa, irmãos, ali, deixar se levar por aquele cansaço. Aí o inimigo é sujo, vem as propostas, né? Estou cansado mesmo, não vale a pena continuar nesse casamento, eu vou mesmo trair meu marido, eu vou trair mesmo ela, eu vou mesmo trair ele. Estão tentando levantar um exemplo, né? E a pessoa acaba caindo no pecado, acaba, irmãos, entregando ali a sua primogenitura, entregando ali a bênção, entregando ali aquilo que Deus deu a ela. Levante as mãos, diga comigo em nome de Jesus: eu não vou negligenciar, eu não vou desprezar o que Deus me deu. Quem foi que deu a primogenitura para Esaú, irmãos? Quem foi, igreja? Mais forte, foi Deus. Foi Deus que deu. E é uma lição mais ainda forte nessa mensagem. Nós não podemos desprezar, não podemos negligenciar o que Deus tem nos entregue, tem nos dado. Reflexão, analise o que Deus tem dado para você, o que Deus tem nos dado, o que Ele tem nos proporcionado. E por causa de um cansaço, uma fadiga, uma situação contrária, negativa, eu me desvio. Eu deixo de colocar em prática o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivido, o que Deus tem me dado, o que Ele tem me falado comigo. Porque Deus tem nos dado, entregue, vamos lá, a palavra. E essa palavra tem nos levado a andar com Ele. E aí tem as nossas conquistas diárias, que se trata do material mesmo. Se trata de pessoas na nossa vida que é um presente. Diga amém? Meu Deus, eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. E eu não posso desprezar. E a gente, irmãos, observa, mergulha em um texto como este e aprende bastante. Olha só o que ele fez, continuando o versículo posterior. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Olha a experiência dele. Estou a ponto de morrer mesmo, que vai me servir essa primogenitura? Ele podia estar cansado, podia até chegar ao ponto de ter esse pensamento, de ter uma fraqueza, mas ele tinha que ficar forte. Eu não vou negligenciar, foi Deus que me deu. Diga amém? Me pertence, e eu não posso desprezar assim.
E olha, irmãos, a Bíblia diz que este homem, depois, ele se arrependeu. Coloca para mim aí, pastor Souza, Hebreus capítulo 12, versículo 16, 17, só uma pauta para você observar. Diante de toda essa prática, né, essa escolha do próprio Esaú, diz assim, ó, e ninguém seja fornicador, profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Olha só, no Novo Testamento. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha só que coisa séria. Então olhe para a pastora Teniama, cuidado para você não perder aquilo que Deus tem te dado e querer valorizar já, irmãos, e já ser tarde demais. Não negligencie. Vamos ter cuidado em nome de Jesus para observar tudo aquilo, irmãos, que está ao nosso redor, aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que é importante nós praticarmos, fazermos, diga amém, decisão, escolha, práticas, enfim, para que nós não venhamos perder a bênção. Esaú depois caiu, desculpa aqui o vocabulário, a ficha, e ele quis ali, irmãos, né, se arrepender, ele quis, mas já foi tarde demais. E foi abominável. Você vê que no Hebreus, dando aqui os exemplos, as instruções, eles trazem o exemplo lá de Esaú, que vendeu a sua primogenitura. Aí você observa o versículo posterior, né, que é o onde estamos, em Gênesis, por favor. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-me, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, grave bem isso, desprezou Esaú a sua o quê? Primogenitura. Irmãos, Esaú foi negligente, perdeu ali a bênção que Deus havia dado a ele, ficou mal visto diante do próprio Deus. Eu digo, Jesus, essa mensagem que Deus vem saltitando no meu coração há dias, negligência. E eu digo, é esse assunto que vai ser tratado, que Deus quer falar com a gente, com cada pessoa que vai chegar na igreja na sexta-feira. Deus quer derramar bênção sobre nós, sobre a sua vida, amém, irmãos? Deus quer o seu casamento, um casamento feliz, abençoado. Deus quer que você tenha uma vida econômica, irmãos, próspera, produtiva. Deus quer que você tenha uma vida espiritual, irmãos, digna. Uma vida espiritual que glorifica e alegra o coração de Deus. E para nós estarmos assim, nós temos que estarmos sempre atentos, vigilantes, para não negligenciarmos, diga a glória a Deus, aquilo que é importante nós fazermos, realizarmos. Você quer crescer espiritualmente, você quer ver o agir de Deus na sua vida a cada dia, ser um instrumento, olhe para mim, usada por Deus, não seja negligente. Escolha momentos da sua vida diária, do seu dia a dia, para orar, para ler a Bíblia, diga amém, para buscar mais de Deus. Está lá o inimigo armando ciladas, situações para você se envolver com pessoas, irmãos, que não estão na mesma fé, para você estar em ciclo de ambientes e amigos que não tem nada para te oferecer. Não seja negligente, obedeça, coloque em prática o que você tem aprendido, diga amém. Não se desvie de jeito nenhum, mas seja, né, que eu não vou mais me aprofundar, e eu vou ao contrário, seja diligente, seja um cristão, como diz lá em Mateus 7, que é um versículo bem conhecido, vamos lembrar, que, irmãos, é alicerçado na rocha e não na areia. É uma casa alicerçada na rocha e não na areia. Mas por quê? Porque ouve as palavras e o que? As pratica verdadeiramente. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E aí cabe a nós sermos humildes, irmãos, na nossa caminhada, de observarmos como pessoa, né, diante das pessoas que estão ao nosso redor e diante de Deus. Eu tenho sido uma pessoa negligente, porque há um perigo muito grande.
E eu não posso deixar isso acontecer na minha vida. Amém? A pessoa pensar, a pessoa parar, analisar, para que em nome de Jesus tome posse da sua vitória. Diga glória a Deus. Quem crê que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, levante as mãos. Perfeito. Então não dá para dar lugar para o diabo de jeito nenhum. A Bíblia diz, não des lugar o que? Ao diabo. Então é ele que é o responsável. Ele que faz de tudo, irmãos, para nos levar, infelizmente, às práticas errôneas. E o que tem de cristão, deixando de tomar posse da bênção, de alcançar o milagre de Deus, por ser negligente, não é, irmãos, brincadeira. O certo vai ser certo, eu vou fazer. Diga amém, errado eu vou rejeitar. Eu vou colocar o que eu vou colocar de lado. Amém, queridos? Voltando lá onde nós iniciamos. Deixa eu chegar aqui. Hebreus, né? Tá lá na tradução NVI. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, ou seja, convém nos atentar com mais diligência para versículo 1. Estou acompanhando na tela. Vamos lá, para a gente não se perder. Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Amém? Versículo 2. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Então, só reforçando aqui, é real. A palavra de Deus, ela é o que? A verdade. E essa verdade eu vou viver. É como Simão Pedro uma vez declarou, ele liberou a palavra dizendo: Pai, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras o quê? Da vida eterna. Só o Senhor. Então não tem por que duvidar. Jamais pode, irmãos, acontecer de a dúvida nos tomar. Eu preciso estar sempre pronto para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, em nome de Jesus. Não seja um cristão que negligencia, irmãos. O perigo da negligência leva a pessoa a ficar com o coração endurecido. O perigo da negligência leva, irmãos, a pessoa, irmãos, deixar de tomar posse da grande salvação no grande dia. É o perigo da ira de Deus. Ou seja, Deus ali, irmãos, desde se alegrar com você, de ficar feliz com você, decepção. Então vamos, em nome de Jesus, ter esse cuidado, esse zelo na nossa caminhada. Diga amém? Levante as mãos para o alto e diga: estejamos atentos sempre para evitar a negligência em nossas vidas. Amém? E aí nós vamos ser muito abençoados. Nós iremos receber o milagre que Deus tem para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus quer que você venha ter sucesso e uma vida muito feliz em todo o ambiente, tudo onde você colocar suas mãos, os seus pés. Agora a gente tem que, em nome de Jesus, atentar diligentemente para aquilo que nós temos aprendido. Amém? E faça o que é certo. Não seja negligente de jeito nenhum. Não despreze aquilo que Deus tem dado para você. Esaú desprezou. Ficou cansado. Não quis nem saber. Eu vou morrer mesmo. E entregou. Ele entregou algo que Deus tinha dado para ele, irmãos. Cuidado. Deus tem te dado coisas importantes para você conquistar, vivenciar na sua caminhada. Só para finalizar, Deus te deu uma família linda. Deus te deu um marido, te deu uma esposa.
Então cuidado para você não negligenciar, desprezar. Estou cansado, minha esposa está assim, meu marido está assim, meu casamento está em... Não despreze. Cansou? Peça para Deus força. Diga amém. Peça para Deus vigor. Mas não despreze o que Deus deu para você. No nome de Jesus. Vamos a cada dia, irmãos, honrar o nosso Deus. Amém, queridos? Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Olhe para o seu irmão e diga: tome posse dessa palavra, irmão. Diga para ele.